Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, estamos aqui para estudarmos um texto da irmã Peg Fonseca, lá dos Estados Unidos. O nome do texto é Entristecidos, mas sempre alegres. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para gente mensagens escritas através da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar a minha e a sua vida espiritual. Bom, vocês sabem, não fui eu quem escreveu o texto, quem escreveu foi a irmã Peg Fonseca. O que eu vou fazer? Vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi. Antes de iniciarmos orando, eu quero pedir aos irmãos que compartilhem essa mensagem, façam aí a sua parte como mensageiros urbanos, para que outras pessoas tenham o privilégio de, como nós, ler a palavra, tá bom? Vamos orar e pedir ao Senhor que nos abençoe. Senhor Jesus, que nós possamos hoje compreender o que é estar entristecido, mas estar alegre. Que a nossa alegria vem do Senhor. Tu possas nos ensinar isso e nós possamos aplicar na nossa vida. É em teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Bom, irmãos, nós vamos ler 2 Coríntios 6, de 1 a 10. E vai falar sobre a importância de não receber a graça de Deus em vão. E vai destacar os desafios enfrentados no ministério cristão. O irmão Paulo, ele vai enfatizar que agora é o tempo favorável para a salvação. E vai encorajar os fiéis a ficarem ali, firmes, mesmo diante das dificuldades. O irmão Paulo, o apóstolo Paulo, vai descrever todas as adversidades que ele e os seus companheiros enfrentam com tribulações, necessidades, perseguições. Mas ele vai falar o quê? Que apesar de tudo isso, eles continuam firmes na fé. O irmão Paulo vai apresentar um paradoxo, uma coisa assim que se opõe à outra, que eles são vistos como tristes, mas sempre estão alegres. Eles estão pobres, mas sempre ficando ricos, e muitos sem nada, mas possuindo tudo. É uma coisa louca, mas é o que acontece. Isso mostra o quê? Que a vida cristã não se baseia apenas nas circunstâncias externas, mas no que? O que é fundamental? Na confiança em Deus. Vamos ler? 2 Coríntios 6, de 1 a 10. Ai, gente, eu nem abri. Ô, irmãos, espera aí. Eu vou abrir rapidinho aqui, tá bom? Enquanto isso, você abre a sua. Olha. Pronto. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias e nos jejuns. Desculpem. Na pureza, no conhecimento, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, o amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Amém? Bom, a irmã Peg Fonseca, ela escolheu o versículo 10 para ser o versículo-chave, que diz assim, entristecido, mas sempre alegre, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Numa das paredes do Museu
de Van Gogh, lá em Amsterdã, do pintor Van Gogh, né? Está escrito uma frase da Bíblia e diz assim: entristecido, mas sempre alegre. Então, o pintor, ele citou aí uma palavra bíblica, né? Numa carta que ele enviou pro irmão dele, que era o Theo. Então, ele mandou pro Theo isso aí, ó. Entristecido, mas sempre alegre. Van Gogh pregou um sermão em Londres em 1876 sobre esse assunto. Para aqueles que estão aprendendo a olhar para Jesus Cristo, sempre há motivos para se alegrar. É boa a palavra de irmão Paulo, né? Do apóstolo Paulo. Entristecidos, mas sempre alegres. Para aqueles que acreditam em Jesus Cristo, como eu acredito, não há morte ou tristeza que não esteja misturada com esperança. Mesmo nos momentos mais tristes da nossa vida, a gente tem esperança. Porque a nossa alegria está em Deus. No passado era comum condenar ou criticar o crente que se sentia triste. Mas eu acho que hoje tem muito disso também, viu? As pessoas acham que porque a gente é cristão não pode ficar triste. Mas a gente sabe que Jesus Cristo também ficou triste e angustiado. Vamos ler lá, Mateus 26, 37 e 38. E diz assim: levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então, Jesus falando: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. É Jesus falando quando ele vai para o Getsemane, né? Ele foi lá para orar. Ora, se a provação do Getsemane foi dolorosa para Jesus Cristo, não é possível negar que nossas provações também sejam. Obviamente que as nossas provações não são as mesmas que as de Jesus, mas cada um sabe o seu sofrimento. A começar a estudar a aquarela, a irmã Peg fala que ela ficava com medo da cor escura, principalmente do preto, porque ela sempre achava que faltava alguma coisa nos trabalhos dela. Mas a professora dela falava assim, não, usa o preto, é importante. E aí ela começou a usar e ela viu que o preto iluminava todas as outras cores. E aí ela entendeu, ela passou a entender a importância do contraste, que é isso que nós estamos estudando hoje, né? Por consequência, a irmã Peg pôde aprender e nos ensinar o quê? Que como o preto ilumina as outras cores, a gente consegue estar entristecido, mas sempre alegre. O nosso manancial termina assim, ó. Nossa vida está sendo tecida em um padrão invisível. Bom, e agora eu vou me despedir. Vou terminar deixando o quê? Meu abraço diário de urso. Lembrando que para nós que sabemos que conseguimos, que é comum para o cristão, para aquele que ama Jesus, estar entristecidos, mas sempre alegre, para nós um abraço é super mega possível. Quero que você também lembre que é possível você decorar o versículo deste ano, que é o Salmo 25:12, que diz: quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Bom, agora eu vou me despedir. Uma frase do ano, uma frase de A.W. Tozer, que diz o seguinte: tudo está errado até que Deus venha e conserte as coisas.